E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nessa análise hoje. O nosso objetivo é desvendar aquele momento de choque total e as armadilhas que ficam escondidas quando chega uma cobrança judicial do banco. Sabe, a carta é entregue, o oficial de justiça bate na porta, o nome do banco tá lá no topo do papel e bum, o pânico toma conta. É exatamente aí que a gente precisa entender a mecânica da coisa toda para evitar erros que podem custar muito, muito caro. E para organizar as ideias e não agir por impulso, a gente vai passar por 5 pontos centrais. 1. O choque da cobrança judicial. 2. A ilusão da parcela mensal. 3. O perigo da confissão. 4. Fases, sócios e garantias. E 5. A estratégia de defesa. Olhando para esses pontos, dá para sair daquele medo paralisante e ir para uma defesa super estratégica e calma. Bora lá? Começando pela parte 1, o choque da cobrança judicial. Gente, quando a intimação chega com aquele valor gigantesco e muitas vezes irreconhecível, é impossível não bater aquele desespero. A primeira coisa que passa pela cabeça de quem está devendo é tipo, nossa, eu preciso resolver isso logo, vou aceitar qualquer parcelamento que eles me derem. É quase automático. Só que o grande problema aí é focar na velocidade, buscar aquele alívio imediato e esquecer de fazer uma análise técnica da situação. É que existe um abismo gigantesco entre as visões de quem está na mesa de negociação. Para quem deve, parece que o banco só está mandando um boleto meio atrasado e mais agressivo. Mas a realidade do banco é outra história. Eles estão usando todo o peso do judiciário. A ideia não é só conversar. Eles querem buscar penhora de bens, bloquear contas e ir atrás do seu patrimônio. E isso leva a gente direto para a parte 2, a ilusão da parcela mensal. É aqui que a maioria cai. A pessoa olha e pensa, essa parcela cabe no meu orçamento desse mês, e simplesmente ignora o baita iceberg que está escondido ali embaixo. Para colocar isso em perspectiva, imagina uma empresa que devia R$80 mil. Bateu o desespero, o dono ligou correndo para o banco e assinou um acordo que magicamente jogou a dívida para absurdos R$150 mil. Parece que a primeira parcela cabe no bolso, né? Mas e se der algum imprevisto no mês que vem? O banco vai vir cobrando o valor inteiro, com mais multas e aquele famoso vencimento antecipado. Mas espera aí, como o banco chega num salto desses? Bom, não é mágica, é matemática pesada. O valor final nunca é só a dívida principal pura. Eles embutem um monte de coisas, tipo juros abusivos, multas que ninguém viu, encargos surpresa, honorários dos advogados deles e o peso daquelas renegociações que vão acumulando. Ou seja, a dívida incha de um jeito totalmente artificial e desproporcional. Entrando agora na parte 3, o perigo da confissão. Sabe essa pressa absurda para se livrar da pressão? Dar aquele ok no aplicativo ou assinar o papel correndo? Isso acaba ativando o que a gente chama de confissão de dívida. Assinar um acordo não é só falar, beleza, eu vou pagar. Legalmente falando, é uma confissão absoluta. Você pega uma dívida antiga, que talvez até tivesse cálculos errados que você poderia discutir na justiça, e transforma numa dívida nova, blindada e inegável. Basicamente, você está dando uma arma de presente para o banco usar contra você mesmo se houver um atraso lá na frente. E aí a gente chega na parte 4, fases, sócios e garantias. Tentar negociar sem saber onde o processo está é como andar num campo minado de olhos vendados. Olha só a linha do tempo. Fase 1 é a notificação extrajudicial, que é só um aviso. A fase 2 já é a ação judicial rolando solta. E a fase 3, bom, essa é a fase de execução, que é onde o bicho pega de verdade, com penhora e bloqueio de conta. Tentar usar a mesma tática de negociação na fase 1 e na fase 3 é garantia absoluta de que vai dar muito errado. E não é só isso, tem o risco de contágio que passa despercebido direto. Olha como funciona. Uma dívida da empresa não vai só travar o fluxo de caixa dela. O banco pode simplesmente passar por cima do CNPJ e ir direto nos bens e nas contas pessoais dos sócios ou dos avalistas. E se a operação tiver garantia, tipo alienação fiduciária de um carro ou hipoteca de uma casa, a apreensão é super rápida. O risco, gente, é muito maior e muito mais próximo do que parece. O que nos traz para a nossa quinta e última parte, a estratégia de defesa. Para sair vivo de uma cobrança dessas, tem que trocar o desespero por uma análise bem fria e calculada. E a regra de ouro aqui é, o gerente representa o banco, o advogado representa o devedor. Pode até parecer óbvio, né? Mas aquele gerente super bacana que te oferece um cafezinho não está lá para proteger o seu dinheiro, ele está lá para bater as metas dele. Confiar em promessa de boca ou contrato padrão de internet é um erro fatal. Uma defesa de verdade precisa de um advogado focado 100% em proteger o seu patrimônio. Mas por onde a gente começa? Pela organização. Antes mesmo de falar um alô para o banco, tem que juntar toda a papelada. E eu estou falando de separar os contratos originais, os aditivos, extratos bem detalhados, os boletos que já foram pagos, notificações e até aquele histórico de propostas antigas.
O banco adora, mais do que tudo, quando a pessoa vai negociar sem saber direito o que tem na mão. A desinformação é a melhor amiga deles. Com os papéis na mesa, a estratégia precisa responder a 3 perguntas vitais. Passo 1. Quanto de fato está sendo cobrado e como é que calcularam isso? Tem juro abusivo aí no meio? Passo 2. Se a gente não fizer nada hoje, qual é o risco jurídico real e imediato? E o passo 3, qual acordo faz um sentido lógico para a realidade financeira atual de quem vai pagar? Se a gente não tem essas respostas na ponta da língua, fechar um acordo é só jogar problema para frente e ele com certeza vai voltar muito pior. Então, para fechar essa nossa análise, eu deixo essa provocação aqui para vocês pensarem. O verdadeiro problema é a sua dívida em si ou é esse acordo péssimo que está mascarando ela? Quando a pressão do sistema legal apertar, é fundamental respirar fundo e se perguntar: o maior perigo está no valor que eu devo ou nessa armadilha que eu estou prestes a assinar puramente por desespero? Lembrem-se, o pânico nunca, de jeito nenhum, pode ser quem segura a caneta na hora de assumir o controle de uma negociação. Até a próxima!